palavra para o Cristiano, que vai apresentar a palestra. Bom, obrigado, Carlos. Boa tarde, quase boa noite para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo convite aí, o pessoal do PET. Fiquei muito feliz de estar aqui. Bom, pessoal, antes de dar, como o Carlos falou, né, meu nome é Cristiano, a minha formação é engenharia civil, e atualmente sou doutorando no programa de pós-graduação em engenharia civil da UFSM. O tema que eu trouxe para vocês hoje é justamente a questão de telhados verdes. Antes de iniciar, eu gostaria de fazer duas considerações básicas, tá? A primeira é que eu fiz uma apresentação para que ela se torne mais um bate-papo, tá? Não quis ser extensivamente técnico. Fiz uma apresentação um pouco mais geral, né? Para dar uma pincelada sobre o assunto e depois, obviamente, né? Se alguém tiver interesse, aí sim a gente pode conversar de uma forma um pouco mais aprofundada. Vou começar a minha apresentação falando de um aspecto onde os telhados verdes, na verdade, estão inseridos. E na segunda metade, aí sim, a gente vai falar mais especificamente sobre os telhados verdes. E a segunda consideração que eu gostaria de fazer é que vocês que estão acompanhando aí, que visualizassem essa apresentação de uma forma, dentro de uma abordagem de drenagem urbana. A gente tem várias formas, vários aspectos que a gente pode trabalhar e, digamos assim, abordar o tema telhados verdes, mas o que eu trouxe aqui para vocês hoje é dentro do aspecto da drenagem urbana. Tá? Então, gostaria que vocês, na medida do possível, sempre visualizassem a aplicabilidade disso dentro de um contexto de drenagem urbana. Bom, para dar início, então, gostaria de contar para vocês que, basicamente, a partir da década de 60, né, aconteceu um fenômeno que a gente chama de urbanização, ou seja, as pessoas, elas passaram a se deslocar do ambiente, né, anteriormente, que habitavam anteriormente um ambiente rural, passaram, então, a se deslocar para as cidades. Isso em função do desenvolvimento econômico, né, o desenvolvimento das indústrias, dos serviços, passaram a ter um grande papel na economia, consequentemente, pessoas, então, foram se deslocando para suprir a demanda de mão de obra nesse sentido. É claro que esse deslocamento, esse deslocamento massivo, né, de pessoas, né, das áreas rurais para as áreas urbanas, né, desencadeou a necessidade da gente melhorar a infraestrutura, né? Então, as pessoas tinham que habitar em algum lugar, então, basicamente, se construíram casas, edifícios, né? As indústrias se desenvolveram, supermercados, e toda a infraestrutura em volta disso, né? Ou seja, as estradas, né, as pavimentações, as calçadas, enfim. E, obviamente, essa ocupação, ela aconteceu a custas de áreas verdes, né? Então, ou seja, a gente tirava, né, todo o ambiente natural, né, a vegetação, o ambiente o solo, né, e esse ambiente era substituído, então, pela construção, né, por assim dizer. E a construção, pelo menos do ponto de vista tradicional, ela traz consigo uma característica de impermeabilizar o solo, né? Então, basicamente, o ambiente urbano, ele passou a se tornar bastante impermeabilizado em substituição às áreas verdes. Quando a gente olha isso do ponto de vista hidrológico, né, as componentes lá atrás, né, antes da urbanização, o que acontecia? A gente tinha uma precipitação, e essa precipitação, então, que ocorria num dado local, grande parcela dessa precipitação infiltrava no solo, né? A outra parcela, em função da presença de vegetação, transpirava, evapotranspirava, e apenas uma pequena parcela escoava. Né? Já num momento posterior, onde a urbanização se tornou mais intensa, essas componentes se alteraram, né? Ou seja, aquela mesma precipitação que antes infiltrava, agora reduziu significativamente, né? Essa componente se reduziu significativamente, devido à ausência, né, de áreas verdes, o processo de transpiração, né, que é característico das plantas, também diminuiu, e aquela componente que lá
no pré-desenvolvimento era a menor, agora se tornou a maior, ou seja, a maior parcela, a maior componente era representada, então, pelo escoamento superficial, né? Como consequência disso, a gente tem a ocorrência, né, de uma série de problemas típicos de áreas urbanas, né, que são os alagamentos, as enchentes, enfim. Vocês podem visualizar aqui algumas imagens, né, isso aqui é de Santa Maria, obviamente, estando aqui ou não, morando aqui ou não, isso aqui é característica da maioria das médias e grandes cidades, né. E aqui a gente não está falando daquelas precipitações atípicas, né, com grandes períodos de retorno, né. Aqui a gente está falando também daquelas precipitações dentro da normalidade, né. Então, o que acontece? Mesmo precipitações pequenas, em função da densa povoação e da densa impermeabilidade das superfícies, a gente tem, sim, a ocorrência de enchentes, a ocorrência desses problemas, né. E aí, o que acontece? Qual era a abordagem que a gente usa ainda hoje, né, mas é dita uma abordagem tradicional, né, ou tecnicamente falando, a gente chama isso de uma abordagem higienista. Qual que é a ideia da drenagem nesse sentido? É a gente captar a nossa água dentro do nosso lote, na nossa edificação, escoar ela jusante, ou seja, a gente direciona ela para tubos de drenagem, da drenagem vai para o córrego e assim sucessivamente, né? Então, essa é o tradicional, né? Só que isso tem um limite de capacidade e uma série de problemas, né, surgem a partir disso, né? E, obviamente, os que mais sofrem nesse sentido é justamente a população de periferia, né? Então, esses problemas, eles existem, mas eles não afetam tão significativamente aqueles cidadãos do centro da cidade, enfim, que tem, mas sim, mas a população de periferia, né, que sofre com esse tipo de problema, né? E hoje a drenagem urbana também, a gente pode visualizar ela, que os problemas decorrentes da drenagem urbana é um problema de saúde pública, porque alagamentos e enchentes, além da consequência econômica significativa que surge, a gente também tem problemas de saúde que surgem, né, desse tipo de problema. E inúmeras outras consequências. Bom, partindo dessa premissa, a partir da década de 90, aproximadamente, começou a se repensar um pouco esse modelo de drenagem tradicional, né? Surgindo assim, então, o que a gente chama de uma abordagem de desenvolvimento de baixo impacto, tá? Isso, em termos mundiais, tem diversos nomes, né? LEED, BMPs, WSUDs, enfim. As denominações, elas são diferentes, mas digamos que o contexto, a ideologia por trás dessas abordagens é bastante parecida. Cada uma delas tem as suas particularidades, mas, de modo geral, contexto geral, elas têm o mesmo intuito, né? A diferença entre elas é que elas têm diferentes denominações, pois elas surgiram em diferentes locais ao longo do mundo. E qual que é a ideia desse desenvolvimento de baixo impacto? É integrar justamente engenharia e meio ambiente, né? Ou seja, a gente tentar voltar, né, ao que a gente tinha no período de pré-desenvolvimento, ou seja, a gente voltar a reconhecer o papel de solo, o papel da vegetação, né, no processo de drenagem, né, e tentar reintegrar aquelas componentes que lá atrás eram importantes, como a infiltração e a diminuição do escoamento, tentar reintegrar isso para um cenário atual, né. Consequentemente, a gente, obviamente, vai ter economia, né, e um menor dano ambiental. Então, a gente não está falando só digamos assim, de evitar o problema, mas a gente está falando também de benefícios do ponto de vista ambiental. E um outro aspecto que essas abordagens trazem, que particularmente eu acho uma das mais importantes, né, é que, basicamente, essas abordagens, elas nos trazem soluções, elas nos trazem técnicas, né, que podem ser aplicados em pequena escala, tá? O que quer dizer isso? A gente pode aplicar essas técnicas no nosso lote, na nossa edificação. Então, aquela viabilidade de ter que, digamos assim, deshabitar uma região para propor uma solução,
que geralmente, por questões econômicas, na maioria das vezes se tornam inviáveis, ou pelo menos com custos elevados, né? Isso a gente acaba superando esse desafio. Então, essas abordagens trazem soluções que a gente pode aplicar, né, enquanto projetista, enquanto proprietário, em pequena escala, ou seja, dentro da escala de lote, né. E quando a gente fala de drenagem, justamente esse controle de escoamento. E esse controle de escoamento, eu quero dizer, diminuir a questão de escoamento e voltar à etapa de desenvolvimento, que é favorecer, né, a infiltração. Ou seja, de modo geral, a cidade se adapta ao ciclo hidrológico, né, e não o ciclo hidrológico sendo alterado mais pelas cidades. Certo? Então, aqui tem as denominações, né, então, ali de BMPs, elas surgindo em locais diferentes, né, enfim, vem ganhando espaço aqui no Brasil, um pouco mais, digamos assim, a passos um pouco mais lentos, né, a gente tem culturalmente uma resistência um pouco grande para coisas novas, né, então, isso, de certo modo, não é mais novidade no mundo afora, mas ainda é bastante tímida, né, no cenário brasileiro. Então, a ideia é mais ou menos isso aqui, pessoal. Gostaria que vocês visualizassem, né? Como eu vinha falando no início, o que acontecia lá na etapa de antes do processo de urbanização? A gente tinha a nossa precipitação, e ela acontecia sobre um determinado local, e essa parcela de escoamento era pequenininha. Consequentemente, a infiltração era a principal componente, a evapotranspiração era outro componente muito importante. E a parcela de escoamento, ou seja, aquilo que escoava, né, que realmente escoava superficialmente, era a menor parcela. Só que aí a gente veio, construiu as cidades, né, o que aconteceu? A gente impermeabilizou, né, consequentemente, essa parcela de infiltração se reduziu significativamente, né. Com a ausência da vegetação, obviamente, a evapotranspiração também se reduziu significativamente, né? E a parcela de escoamento foi a que acabou a predominar. E é justamente essa parcela que é responsável, né, por esses problemas que a gente, em termos de drenagem urbana, que a gente observa atualmente. Então, a ideia é aquele termo, né? É a gente unir, né, o balanço natural com o balanço urbano, ou seja, a gente promover novamente a infiltração, diminuir as variáveis de escoamento, promover o processo de evapotranspiração, né? Então, a ideia é a gente aplicar técnicas, dispositivos em nossos lotes para que essas variáveis voltem tão próximos possíveis ao pré-desenvolvimento. Certo? Bom, como havia dito, né? Esses conceitos, eles trazem diversas dispositivos, né, diversas soluções, tecnicamente falando, né, para isso. Eu elenquei nessas próximas duas telas aqui, né, alguns exemplos desses dispositivos. É óbvio, né, que como toda solução técnica, dependendo, cada caso é um caso, né, então em algumas situações, dependendo do objetivo, uma técnica vai acabar sendo melhor que a outra, né. Da mesma forma, cada técnica tem os seus potenciais benefícios, mas, obviamente, também tem os seus condicionantes, né? Então, isso vem a cada caso, né? E o que a gente vai conversar hoje é uma dessas técnicas, que é a questão dos telhados verdes, né? Então, só para contextualizar para vocês. Depois esse material aqui vai ficar disponível, então pode ficar à vontade para ver depois. Tá? Obviamente que essa tabela aqui não esgota todas as soluções, né, mas tenta resumir basicamente as principais, né, que a gente pode considerar e que são, digamos assim, no Brasil a gente vem devagarinho, a gente vem adotando. Tá? Bom, só para ilustrar, então, essas técnicas, elas têm esse intuito aqui, né? Então, quando a gente parte, digamos assim, de uma construção tradicional, né, telhado, impermeabilização na superfície, calçada, né? Então, por exemplo, uma das técnicas é a gente usar cisterna, a gente armazenar a água da chuva, reutilizar ela na nossa edificação para fins potáveis, para fins não potáveis, né? Então, é uma das técnicas, né, nesse sentido, né? Aqui nessa segunda imagem, em vez da gente ter o tradicional pavimentação, né, em ambientes urbanos, a gente, por exemplo, toda a água, todo escoamento gerado nessa superfície impermeável, a gente direcionar ela
para locais, né, no qual esse escoamento possa infiltrar e não apenas escoar superficialmente, né. Em vez do nosso tradicional telhado, a gente aplicar, por exemplo, técnicas de telhados verdes, né? Então, isso traz sérios benefícios, né? Não apenas do ponto de vista de drenagem, mas outros benefícios, né, que a gente vai conversando ao longo do nosso bate-papo aqui, tá? Bom, e aí eu quero ir um pouco mais além, né? Aqui eu estou falando de sistemas isolados, então, vou aplicar cisterna, a outra pessoa vai aplicar telhado verde, enfim, né? Mas e por que a gente não integra esses sistemas? Então, eu trouxe aqui um exemplo hipotético para vocês verem, né, que é justamente uma integração desses sistemas, né. Isso aqui é um exemplo hipotético, é um render, né, de um condomínio, tá? E eu quero ilustrar para vocês, né, justamente a possibilidade de integração desses sistemas. Então, por exemplo, né, como disse, é um exemplo hipotético isso aqui, tá? Então, digamos assim, o acesso, isso aqui, então, é uma residência, né? Então, o acesso a essa residência, em vez dela tradicionalmente aqui, o acesso, por exemplo, do veículo, em vez dele ser impermeabilizado, né, ser uma calçada, um asfalto, né, o pavimento asfáltico, enfim, a gente poderia substituir, nesse caso a solução foi, substituir esse pavimento por pavimento intertravado vazado, né? Então, toda a precipitação que ocorre sobre esse pavimento aqui, primeiramente ela infiltra. Depois de esgotar a capacidade, aí sim, aí ela vai para a rede de drenagem apenas, né? Isso aqui é uma rua pavimentada, né? A gente tem um tráfego pesado, mas nessa região aqui lateral, aonde a gente tem, por exemplo, o estacionamento dos veículos, a gente não tem tráfego pesado, a gente, estruturalmente falando, o pavimento não precisa estar preparado para grandes cargas. A gente, por exemplo, a solução aqui, né, foi aplicar pavimento intertravado também vazado. Então, toda a água, todo o escoamento gerado no pavimento, ele passa a ser drenado para esses elementos, e a própria chuva, que obviamente cai aqui, também passa a ser armazenada nesses dispositivos. E depois, como eu havia dito, né, apenas depois de esgotada a capacidade, aí sim, o sistema então vai para a drenagem. Uma outra situação é aqui, ao longo do canteiro, as trincheiras de infiltração, né? O que acontece? Toda a água gerada nesse pavimento é drenado para o interior dessas trincheiras, né? Então, e mais uma vez, repetindo, né, quando esgotou a capacidade, aí a água vai, então, para a rede de drenagem, né? Aqui é outra visualização, né, só de um outro ângulo, né, vou passar só para vocês verem, tá? Por exemplo, essa residência aqui, ela foi prevista uma trincheira aqui na lateral desse muro aqui, né, onde a água que vem do telhado, né, entra aqui nessa trincheira, né, e ela tem uma capacidade, obviamente, é uma capacidade finita, né, e o excesso depois apenas vai, né, para a rede de drenagem. Claro que esses dispositivos, eles são dimensionados, né, para um período, né, para uma chuva, né, característica, e eles têm capacidade finita, né? Então a gente nunca vai ter um dispositivo que vai absorver toda e qualquer precipitação, mas justamente a gente interliga eles aos sistemas de drenagem, e é esse que é o grande valor que essas estruturas trazem, que é justamente a gente não onerar os sistemas de drenagem, só onerar eles depois que todas as possibilidades em nosso lote passaram a ser esgotadas, né? Aqui uma outra imagem, por exemplo, toda a água produzida aqui nesse quiosque, por exemplo, né, é drenada para dentro dessa trincheira, né, na lateral aqui do muro, né? E aí, após isso, apenas a gente tem a interligação com a drenagem. Aplicabilidade aqui de telhados verdes. Então, em vez da gente ter um telhado convencional, por exemplo, né, impermeabilizado, ou praticamente impermeabilizado, a gente tem aqui a aplicabilidade, então, de telhados verdes que retém esse escoamento, né? E obviamente que a gente pode ir muito mais além, a gente pode, sim, por exemplo, interligar essas estruturas, por exemplo, esse telhado aqui está interligado a uma trincheira, enfim. N possibilidades, cada projeto é um caso, né, e ele admite, né, diversas soluções. Bom,
esse foi um contexto inicial do que eu queria conversar com vocês. Então, os telhados verdes, eles estão inseridos, né, como uma dessas soluções. E agora sim, a gente vai entrar na questão dos telhados verdes, por assim dizer, né. Então, basicamente, os telhados verdes, né, eles podem ser aplicados a qualquer edificação existente ou até em fase de projeto, tá? E, basicamente, assim, como a gente pode definir, então, só para entender, telhados verdes, na verdade, é uma sequência de camadas, né, sendo que a camada final, então, é um substrato, uma vegetação, e esse conjunto aqui de camadas, né, aplicados sobre a cobertura das nossas edificações, né, ele traz uma série de benefícios, como a gente vai ver mais adiante, né. Por que os telhados verdes, eles têm, digamos assim, um papel promissor dentro do ambiente urbano? Basicamente por causa disso aqui, né, que é justamente porque o ambiente urbano, mais da metade, né, do ambiente é ocupado por telhados. Então, isso é uma oportunidade tremenda nesse sentido, porque a gente não precisa desocupar áreas, a gente não precisa onerar novas áreas para implantar esses dispositivos. Então, o telhado verde tem digamos assim, essa importante característica, né, de não ocupar novas áreas, né. Ele sim pode ser aplicado para uma área que já vai existir, né, tendo ele ou não tendo, né. Então, é uma estratégia potencial para o ambiente urbano, né. Ele tem esse papel de aumentar as superfícies permeáveis. Então, isso vai ao encontro daquilo que a gente conversou lá no início, né, que é reintegrar o ciclo hidrológico, né, promover o processo de infiltração, ou seja, tornar permeável aqueles ambientes que, devido à construção, se tornaram impermeáveis, né. A questão do ciclo hidrológico, né, como havia dito, reintegrar esse processo de infiltração. Então, é uma importante, uma evidente oportunidade, né, principalmente para centros urbanos. Bom, eu trouxe aqui, elencado, alguns desses benefícios que a literatura mais cita, né? A gente pode estender isso a muitos itens, né? Mas eu trouxe aqui os principais e particularmente, são os mais visíveis para a gente, né? Então, a gente tem benefícios desde inerentes à própria construção em si, né? Como, por exemplo, a regulação térmica, né? Benefício acústico, né? Enfim, como a gente pode estender esses benefícios também, por exemplo, para uma escala regional, para o ambiente de cidade inteira, por exemplo, a melhoria da qualidade do ar, né? A regulação térmica de cidades, né? O melhoramento, um benefício acústico na cidade, né? Não apenas no interior da edificação, né? O telhado verde tem outra característica, ele dá valor à construção, né? Então, isso agrega um valor, né, à construção. Então, além de promover a estética, a recreação nesse sentido. E parece até engraçado, mas o telhado verde tem um importante papel, né, no desenvolvimento de fauna e flora no ambiente urbano, né? Então, isso também é muito importante. E, obviamente, todos esses benefícios em conjunto não tem por que não ser uma componente de saúde pública, né? Uma questão de promover a saúde e o bem-estar. E, obviamente, e por último aqui, que é objeto da nossa conversa hoje, enfatizar um pouco mais, que é o controle quantitativo, ou seja, controlar a geração de escoamento dentro do meu lote, né? E como isso acontece, né? A gente vai ver isso mais para frente. Bom, vamos começar falando, então, das camadas do telhado verde. Então, basicamente, as 3 primeiras camadas não fogem do tradicional da construção civil, né? Então, a gente tem, sim, uma estrutura, né, que é a estrutura de qualquer telhado, né? Então, é uma laje, né, enfim, ela tem sua carga, ela tem sua armadura, né, ela tem seu volume de concreto, né, e ela tem suas propriedades, né, que não diferem de uma laje tradicional, né, nada muda. O único detalhe é que, para ser um projeto bem feito, economicamente, né, atrativo, né, a gente tem que prever o telhado, né, antes de iniciar a construção, né. Por quê? Porque ela tem uma variável muito importante na construção civil, que é a carga, né. Então, quando a gente implanta um telhado verde, a gente precisa, sim, no processo de dimensionamento, né,
da laje, por assim dizer, e todas as estruturas abaixo dela, a gente precisa, sim, prever a carga que essa laje vai tá recebendo, e ela precisa estar preparada para isso, justamente, né? Bom, depois a gente tem a impermeabilização dessa superfície, né? Essa impermeabilização, como eu disse, também não foge do tradicional. É a mesma impermeabilização, por exemplo, para um terraço, para a construção de uma piscina, enfim, né? Então, ela tem técnicas hoje construtivas, eu trouxe algumas hoje, por exemplo, imprimação com asfalto, né? Manta de impermeabilização aplicado a quente, enfim. O processo de impermeabilização nada foge do que a gente conhece tradicionalmente. Então, por exemplo, a gente vai impermeabilizar um terraço, a gente tem a estrutura da laje, a gente tem a camada impermeabilizante, obviamente, na sequência a gente também tem a camada de proteção, né? Então, esses 3 elementos aqui nada fogem do tradicional. As camadas agora acima disso, aí sim, aí a gente pode falar que são camadas que sim fazem parte do telhado verde, né? Então, a camada seguinte, né, então, primeiro a gente começou com a laje, né, depois a gente impermeabilizou, protegeu essa camada de impermeabilização, né, e depois a gente, então, tem a camada de drenagem, né. Essa camada de drenagem também, pessoal, cedo ou tarde vocês vão dar uma olhada ali na literatura, ela muda bastante, né, de um telhado verde para outro, né. De modo geral, a gente usa agregado, né, o próprio aplicabilidade de resíduo de construção civil, né, e a gente também tem opções comerciais. Então, essa camada de drenagem aqui, o próprio nome já diz, né, camada de drenagem, né, ela tem opções comerciais, como a gente pode aplicar o tradicional, que é agregado, resíduo de construção civil e assim por diante. A própria Macaferri, ela tem uma solução, que é uma manta drenante, que tem uma perfeita aplicabilidade para telhados verdes, né. E aqui eu gostaria que vocês entendessem que a camada de drenagem não é no sentido de escoar a água, né? Também é nesse sentido, mas não é o primordial, mas ela tem dupla finalidade, que é justamente a gente armazenar a água e o excesso a gente escoa. Então, o papel desse processo é da camada de drenagem. Como a gente tem uma camada de solo na parte superior, a gente precisa proteger essa camada de drenagem. Então, a gente aplica o tradicional geotêxtil, conhecido, então, mais no mercado como bidim, né, enfim. Né. E depois, sim, a gente tem a camada de solo, né, essa camada de solo, né, ela pode ser um solo preparado, pode ser um solo tradicional. Alguns requisitos precisam ser atendidos, um deles, por exemplo, ele tem que comportar, tem que ter matéria orgânica suficiente, por exemplo, para que a vegetação possa se desenvolver ali, né? Então, ela tem alguns atributos, né, que não seja tão argiloso, enfim, tem uma série de componentes técnicas, né, que direcionam, né, para a gente escolher melhor essa camada de substrato, que basicamente é solo, ou digamos assim, um composto, né, de solo. E, por último, sim, a gente tem a camada de vegetação, né? Obviamente que a camada de solo, ela que vai definir o tipo de vegetação que eu vou aplicar. Então, obviamente que, se a minha camada de solo é menos espessa, eu tenho limitação de tamanho de vegetação, de porte de vegetação, né? Então, isso também é um condicionante, né? Que tipo de vegetação a gente pode aplicar? De modo geral, é pertinente a gente aplicar vegetações locais, né? Porque, afinal de contas, elas já estão, de certa forma, adaptadas ao clima. Então, a todos os intempéries, a toda a sazonalidade do clima, essa vegetação já vai estar adaptada. Mas, mundialmente falando, as espécies de sedum rupestre, por exemplo, que é o que tem na imagem aqui, e digamos, espécies similares, são as que tradicionalmente fazem parte, né, da literatura e que têm um papel importante e trazem também todos os benefícios, certo? Bom, passando aqui, pessoal, né, tecnicamente falando, a gente tem 3 tipos de telhados verdes, né, e basicamente o que os define é justamente a espessura desse substrato. Como eu vinha dito, né, quando a gente tem um telhado que a gente chama de extensivo, a gente tem uma espessura menor, né, e, obviamente, em função dessa espessura menor, a gente tem um porte de vegetação menor, né? Digamos, tecnicamente, não tem como a gente ter uma vegetação de grande porte em pequena profundidade de solo.
Ainda a literatura traz um telhado verde semi-intensivo, né, que é uma espessura um pouco maior, consequentemente também a vegetação, o porte da vegetação também pode ser um pouco maior, e o telhado intensivo, né, que comporta uma vegetação ainda maior, até pequenos arbustos, em alguns momentos até árvores, né. Mundialmente falando, né, e basicamente por um viés econômico, né, o que mais se utiliza é justamente os telhados verdes extensivos. Né? Então, são os que mais são estudados e o que tradicionalmente são aplicados nas edificações do mundo afora. Tá? Quando a gente está falando só para ilustrar para vocês, né, quando a gente fala da camada de drenagem, existem também opções comerciais. Então, eu comentei lá da manta drenante que a própria Macaferri tem, né, e a gente tem outros sistemas mais industrializados, né, então, por exemplo, eu não vou meter aqui o nome da empresa, né, mas, para ser bem imparcial, né, mas isso aqui, por exemplo, uma solução de uma empresa brasileira, né, onde a gente tem, por exemplo, essa camada aqui de vegetação e solo, né, e na parte de baixo a gente tem todo um sistema drenante, né, então, ou seja, a precipitação ocorre e a água fica totalmente armazenada aqui, e o excesso acaba escoando. E um aspecto muito importante, pessoal, da camada de drenagem, como havia dito no início, ela tem a função de armazenar a água e escoar o excesso, né, e aquela água que fica armazenada, ela volta para o sistema, porque a vegetação, o solo absorve, né, e a vegetação acaba utilizando, né, a água. E a própria vegetação elimina ela para a atmosfera por meio de seus processos físicos e químicos, né, certo? Aqui tem outra solução, né, uma solução, digamos, aqui uma outra solução técnica, é um cone preenchido, então, com agregado, né, suporta, então, camada de vegetação. Aqui a gente tem mais um exemplo, né? Então, cada um tem sua denominação. Obviamente, isso aqui são denominações comerciais, né? Tá? Então, cedo ou tarde, em uma rápida pesquisa, obviamente, vocês vão encontrar materiais nesse sentido, tá? Bom, aí o que acontece, pessoal? Esse conjunto de camadas, né? Com camada de drenagem, com substrato, basicamente solo, vegetação, né? Traz uma série de benefícios, né? E aqui agora eu ressalto o que eu falei no início. Agora sim eu estou fugindo um pouco do aspecto da drenagem, mas eu quero falar de alguns benefícios, não todos, mas os mais visados, né, na questão do telhado verde, e depois sim eu vou voltar dentro do aspecto da drenagem, né? Então o telhado verde, ele tem um importante papel, né? Aquelas camadas têm um importante papel acusticamente falando, então uma redução, por exemplo, né, de entrada de ondas sonoras para dentro da edificação, né? Então isso traz uma vantagem muito grande. Então o telhado verde, as suas camadas, têm a capacidade de absorver as ondas sonoras, né? Tanto aquelas geradas ali na própria edificação, como aquelas que vêm do ambiente urbano. E isso, digamos assim, dentro de um contexto urbano, né, a gente tem a redução de ruído na própria cidade, né? Não só para dentro da edificação, mas também dentro da cidade. Então, o que uma onda sonora, por exemplo, que atinge alguma edificação e acaba sendo refletida, o telhado verde tem a capacidade de absorver essa onda sonora, eliminando ela, então, de todo esse sistema, né? Quando a gente fala de um benefício térmico, né, esse é outro benefício bastante visado quando existe a aplicabilidade de telhados verdes, né? Então, o benefício térmico, ele se estende para 3 situações, né? A primeira situação é a edificação em si, né? Então, aquela onda térmica que incide sobre um telhado, por exemplo, tradicional, aquela radiação passa para dentro da edificação, esquenta, né? Ela aumenta a temperatura interna, né? Com a presença do telhado verde, aquela radiação, aquela onda de calor é absorvida quase que na totalidade desses telhados verdes, né? Então, esse é o primeiro aspecto, né? Uma melhoria, um benefício térmico para a edificação, né? Por assim dizer. Um segundo elemento é a melhoria térmica, por exemplo, quando a gente leva em consideração a amplitude térmica do maciço da laje, né? Então, o que normalmente, né, o maciço da laje, ele enfrenta uma série de amplitude térmica, né, em função da sua exposição, né, nesse sentido, né,
E, obviamente, que isso também remete a uma degradação da estrutura. Então, o telhado verde acaba por, de certa forma, proteger também contra essa extensa variabilidade térmica do maciço da laje, por assim dizer. E, obviamente, não teria como a gente não falar do benefício térmico em escala regional. Então, quando a gente diminui, a gente aplica vários telhados verdes, a gente tem esse benefício em escala de cidade, né? Então, todo mundo, obviamente, já notou que cidades urbanizadas têm um clima muito mais ameno, né, muito mais agradável. E o telhado verde tem essa característica, né? E tecnicamente falando, como funciona, né? Então, a gente tem alguns estudos que indicam que um telhado verde, né, essa onda sonora, a onda de calor, né, a radiação desse calor, cerca de 60% disso é absorvido, né, pelos telhados verdes, né? Quase 30% é refletido, né, para a atmosfera, e apenas 10%, 13% passa para o interior da edificação. Quando a gente fala de uma construção tradicional, o que passa para dentro da edificação, aquilo que é absorvido, o que passa para dentro da edificação é muito mais extenso do que os 13%. Quase tudo passa para dentro da edificação, né? E, obviamente, a gente tem ali benefícios, né, como economia de energia, enfim, entre inúmeros outros, tá? E quando a gente estende isso, por exemplo, para o ambiente urbano, Santa Maria é um exemplo claro, né? A gente tem a presença, né, do que a gente chama de ilhas de calor, ou seja, aquele efeito de estufa concentrado, né, na região urbanizada. Então, a gente vem, digamos, de viagem, entra em Santa Maria, a gente tem a sensação de forno. Então, isso é, claro, uma ilha de calor ali que se forma na região, por exemplo, de Santa Maria, né? E os telhados verdes, eles atuam justamente para minimizar isso, né? Para dar uma melhoria, né, em termos de temperatura para o ambiente urbano. Muito se fala hoje de aumento de 1, 2 graus em termos mundiais, né? E isso, em termos de mudança climática, afeta o aumento dos oceanos, enfim, e os telhados verdes têm a capacidade, né, de reduzir, alguns estudos sugerem, né, e concluíram que a gente consegue reduzir, num ambiente urbano, né, de até 3 graus. Né? Então, isso é uma amplitude térmica muito importante e sensitivamente também bem pertinente. Né? Então, é outra característica nesse sentido. Tá? Quando a gente está falando de qualidade do ar, a própria vegetação, ela tem a capacidade de absorver, né, absorver poluentes, né, e liberar gases, né, que são benéficos. Né. Nesse sentido, existe um estudo que sugere que para toda pessoa, né, que tem um carro, né, para compensar as emissões, né, desse veículo, ela deveria ter 1 metro quadrado de telhado verde. Né? Então, mais ou menos nesse sentido. Então, 1 metro quadrado de telhado verde teria a propriedade de esgotar o efeito, né, compensar o efeito nocivo da poluição promovida, então, por um carro. Né? Então, é outro benefício bem importante, certo? Bom, agora entrando de novo dentro do aspecto da drenagem, né, a gente está falando aqui de 2 fenômenos, né? A gente fala da retenção, né, de escoamento, né, e a gente está falando também da detenção, né? Então, eu quero explicar cada um deles aqui para vocês entenderem. Quando a gente fala de retenção, né, isso aqui é para ser um esquema de um telhado verde. Então, a gente tem a componente de precipitação, a gente tem aqui a camada de vegetação, na sequência a gente tem a camada de substrato, né? E a chuva que incide sobre o telhado, primeiro ela é interceptada por essa vegetação. Depois ela infiltra e é armazenada nessa camada de substrato. E depois ainda a gente tem a camada drenante. Né? Então a gente tem todo esse conjunto de armazenamento aqui, né, que reduz o escoamento. E apenas o excesso daquilo que não consegue mais ocupar esse ambiente aqui é escoado. Então, não sei se fica perceptível para vocês, mas a gente tem um denso volume de chuva que a gente pode armazenar, que o nosso telhado verde
acaba por absorver e depois, apenas depois de saturado, né, ele gera escoamento, né. Então, aqui eu elenquei aqui uma tabelinha de vários estudos, né, que eu resumi aqui para vocês, né, e gostaria de salientar esse último aqui, que é o nosso aqui de 2012, 2013, né, onde a gente teve, esse estudo assim, mostra, né, da característica do telhado, ele traz a capacidade de retenção. Então, nosso telhado em Santa Maria, ele teve a capacidade de reter 60% de qualquer precipitação que ocorreu. Né? Então, isso é um dado muito importante, ou seja, podemos estender isso, nosso pensamento da seguinte forma, de toda a chuva que ocorreu, 60 milímetros, basicamente, foi absorvido, então, pelo telhado verde. É claro que, para todos aqueles benefícios, inclusive da retenção, as características do telhado são muito importantes. Então, esse dado, ele não pode ser estendido, digamos, para todos os telhados verdes. Cada telhado verde tem a sua particularidade, né? E quando ele é projetado, ele vai ter um desempenho, né? E, obviamente, que se a gente pensar, objetivar um desempenho específico, a gente pode desenvolver esse telhado para atingir mais aquele objetivo, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Quando a gente fala da detenção, a gente está falando desse fenômeno aqui. Então, aqui tem um gráficozinho para tentar mostrar para vocês. Então, a parte azul é a chuva, né? Num telhado tradicional que a gente teria, logo depois que começa a chuva, né? A gente já tem o início do escoamento e a gente tem um volume bem grande de escoamento, né? Isso para um telhado convencional. Quando a gente está falando agora na presença num telhado verde, pelo fato de ele absorver nas suas sucessivas camadas, né, de reter, né, a chuva nessas sucessivas camadas, a gente tem uma extensão do início do escoamento, ou seja, em vez de ele iniciar aqui, ele inicia muito tempo depois, então a gente tem um delay, né, e isso do ponto de vista de dimensionamento de drenagem é muito importante, né, e um outro benefício é justamente a atenuação desse pico aqui, né, a gente tem um volume muito menor. A diferença entre um e do outro fica justamente presente no telhado, então dá para ver claramente que, para eu dimensionar minha rede de drenagem, em vez de utilizar, por exemplo, esse volume, essa intensidade, essa vazão, a gente pode dimensionar aquela estrutura por uma vazão muito menor, né? Por um comportamento muito menor. Consequentemente, a gente está falando do principal, que é a economia de recursos, né? Certo? Bom, quando a gente fala de detenção, eu quero dar um exemplo aqui. Esse aqui é um telhado nosso aqui de Santa Maria, né? Ele está ativo ainda. Ele foi monitorado em 2016 e 2017, se eu não me engano, e ele teve, é um telhado de basicamente 12 metros quadrados e a profundidade do substrato é 10 centímetros. Então, ao longo do seu monitoramento, ele deteve, né, o início do escoamento aconteceu entre 22 minutos e até 13 horas depois do início da chuva. O que quer dizer isso? A chuva iniciou nesse momento, só daqui a 13 horas a gente tem o início do escoamento, né? Então, isso do ponto de vista de drenagem urbana, é um aspecto muito importante, né? É um aspecto muito valioso, certo? Aqui um exemplozinho desse mesmo telhado monitorado, né? Então, a gente tem esse delay aqui, ó, né? Obviamente, né? Aqui a gente tem um delay, vamos considerar esse pico maior aqui de chuva, então a gente tem um delay aqui de um tempo X, né, até o início do escoamento. E se a gente tivesse, caso, um telhado convencional, a gente tem digamos assim, um escoamento iniciando muito antes e, obviamente, com um volume muito maior, tá? Então, esse aqui é um caso real, é aqui de Santa Maria, né, eu só trouxe o gráfico para tentar exemplificar para vocês. Claro que todo esse conjunto de benefícios, ele não é unânime a todos os telhados, né? O desempenho para isso não se estende de igual para todos os telhados. Então, um telhado tem um desempenho, outro tem um desempenho menor, enfim. E os elementos que mais influenciam, né, assim, digamos assim, os que mais influenciam nesse sentido são justamente elementos de cunho meteorológico e de cunho físico, né? E aqui eu gostaria de abrir, para ser bem breve, né,
em termos meteorológicos, gostaria de abrir o volume de chuva e gostaria que vocês visualizassem o comportamento ao longo do ano, né? Então, quando a gente olha a chuva, esse aqui é um gráfico de escoamento, né, e aqui está o volume de chuva, né? Então, o volume de chuva e a porcentagem que escoou. Então, quando a gente olha para uma precipitação de até 20 milímetros, a gente tem pouquíssimo escoamento, ou seja, a maioria das precipitações de até 20 milímetros, o telhado, o nosso aqui, aquele que eu exemplifiquei antes, de Santa Maria, ele teve a capacidade de absorver, né? E aí sim, para precipitações maiores, aí a gente tem um comportamento de, obviamente, né, o telhado tem a capacidade finita, então, a partir de 20 milímetros aproximadamente, aí sim a gente tem um telhado, um escoamento já ocorrendo mais expressivo. Mas o que eu quero enfatizar aqui, que eu não precisaria de drenagem, né, para uma chuva de até 20 milímetros. Dá para tirar essa lição de forma grosseira, né, desse dado, né. Quando a gente olha ao longo do ano, então isso aqui, por exemplo, é um outro gráfico, pessoal, que vai aqui do ano de 2000, se não me engano, 2017. Então, novembro e dezembro de 2017, e o restante dos meses até outubro de 2018, né. Então, completa um ano de monitoramento de chuva. E essas barras em verde são a quantidade de chuva que o telhado verde absorveu. Então, por exemplo, para esse mês de novembro, ocorreram 71 milímetros de chuva e o telhado verde absorveu tudo. Ou seja, a minha drenagem, né, a drenagem do sistema, ela não foi necessária, né, nesse período. Ou seja, o telhado absorveu tudo, né? Isso é um dado muito importante. Isso traz economia para a drenagem. Quando a gente olha, por exemplo, março, que foi um mês que mais choveu, então a gente teve 173 milímetros, e o telhado verde, basicamente, reteve 93 milímetros. Isso é mais da metade, né, da chuva retida no telhado verde. Então, dá para visualizar claramente nas barras cinzas o escoamento e uma parcela maior de retenção. Isso ao longo do ano. Para não ficar apenas na questão do evento, quanto que reteve naquele evento. Aqui a gente está falando da chuva mensal e um comportamento anual, né? Então, isso também é um importante, digamos assim, um importante atributo, né, para os telhados verdes. Quando a gente olha os aspectos físicos, né, obviamente que se a gente tem um substrato, né, uma camada de substrato mais profunda, vai reter mais água. Então, esse é um aspecto que a gente precisa levar em consideração, né? Então, como eu disse antes, o telhado verde, ele tem um desempenho, e o desempenho é atribuído às características construtivas dele, né? E uma delas é justamente a espessura do substrato, né? Então, quando a gente tem um substrato mais profundo, digamos assim, obviamente que o desempenho térmico, acústico, e o próprio desempenho do ponto de vista de retenção, ele é muito mais promissor, né? E o contrário também é válido, né? Quando a gente olha, por exemplo, a composição desse substrato, né? Se esse substrato, por exemplo, for mais aerado, se for um substrato com maior quantidade de vazios, a própria camada de drenagem, se ela for a solução que a gente escolheu, tiver uma aeração maior, uma quantidade de vazios maior, né, a própria espessura, enfim, isso também influencia no desempenho, faz reter mais, reter menos, né, então são características. A própria vegetação, né, num período que ela está bem desenvolvida, né, o processo físico-químico que ocorre é muito mais, digamos assim, é muito mais promissor do que num período que ela está de senescência, onde que ela está de pouco desenvolvimento, com índice de área foliar menor. Então, tem toda uma característica nesse sentido. A própria declividade, que é uma característica mais do ponto de vista construtivo, né? Se eu tenho um telhado mais declivoso, obviamente que ele vai drenar a água muito mais rápido para a drenagem do que se eu tiver um telhado com menos declividade, né? Então, são alguns fatores que eu trouxe para vocês, né? Tem diversos aqui, mas eu trouxe alguns para que vocês vejam e entendam esse conceito de que o desempenho do telhado verde, ele não é único, né? E sim, ele está diretamente atrelado às características, né, desse telhado. E aí eu trouxe aqui para elencar outros benefícios. Obviamente que com tudo isso que eu falei,
Eu não estou esgotando os benefícios, tem inúmeros outros, eu estou trazendo os mais importantes, né? Um aspecto muito importante que dá valor à construção é justamente a estética, né? Então, quando a gente tem um telhado verde bem desenvolvido, isso atribui estética, né? A minha construção, dá uma característica estética, dá um valor estético, consequentemente, um valor agregado àquela construção também é maior, né? Restauração da biodiversidade, então, a gente tem o desenvolvimento de fauna e flora no ambiente urbano, né? Proteção ultravioleta, como a gente viu, né? A própria estrutura do telhado, né? E, obviamente, que isso tudo entra nesse quesito aqui, da economia de recursos financeiros, né? Então, essa acho que todo esse conjunto, levando a economia de recursos, é um aspecto, talvez, mais importante de todos, né? Claro que, obviamente, que a gente também tem algumas restrições, né? A gente ainda tem uma cultura de resistência, né? Isso não é aqui no Sul, mas isso é em todo o Brasil. O povo brasileiro tem uma cultura de resistência a tecnologias novas, né? E uma dessas resistências, que obviamente todos vocês já ouviram falar, ou se não, em algum momento vão falar, que é justamente a falsa cultura desse processo de impermeabilização. A primeira pergunta que um dado cliente faz é justamente o seguinte: mas é que o telhado verde faz infiltrar. E isso, de certa forma, não é verdade, né? A gente tem uma falsa cultura nesse sentido, porque a impermeabilização de um terraço, a impermeabilização de uma piscina, se ela é mal feita, ela também vai acarretar uma patologia na edificação. Obviamente que o telhado, se ele tiver as camadas abaixo do solo, né, a impermeabilização mal feita, ele vai dar problema, né? Então, mas isso é análogo a qualquer estrutura, a qualquer finalidade. Então, a gente sim tem que se atentar, para qualquer finalidade, se atentar a esse processo de impermeabilização, né? Porque ele é muito... depois, para corrigir, ele se torna muito oneroso. Mas a culpa não é do telhado verde, é justamente, não importa a finalidade, e sim, a gente precisa ter, né, uma mão de obra qualificada para executar, né, e ter uma solução técnica que realmente efetive a impermeabilização, né? Com teste de estanqueidade, enfim, né? Então, tem uma série de requisitos técnicos que também estão atrelados a essa impermeabilização. Mão de obra ainda, né, não precisa de uma mão de obra especializada, né, mas isso ainda é um pouco escasso, né? A gente ainda tem, de certa forma, se a gente partir para uma, digamos assim, para uma solução comercial, elas ainda são um pouco restritivas, consequentemente o preço já ainda é um pouco salgado, então, na maioria das vezes, vale a pena a gente adotar uma solução própria, né? Mas as técnicas comerciais, elas existem, né? Elas têm seus inúmeros benefícios, e confesso que o preço vem diminuindo muito, porque a cultura do telhado verde, devagarinho, né, vem tomando conta, consequentemente a demanda é maior, consequentemente também as opções comerciais passam a ser maiores também. A gente ainda tem pouco incentivo governamental, né? Então, assim, os códigos de edificações, na maioria das vezes, se é um código de certa forma atualizado, ele traz consigo algumas passagens que incentivam o uso de tecnologias verdes. Mas quando eu falo aqui de incentivo, eu não estou falando de uma lei lá, ou de um incentivo puramente teórico, né? Eu estou falando de um incentivo financeiro. Então, algumas cidades, ainda são raras dentro do território nacional, elas incentivam, digamos, no seguinte sentido, né, que se você tiver um telhado verde ou qualquer outra estrutura, você vai ter digamos assim, uma diminuição no valor do IPTU. Então, isso sim é um incentivo financeiro, né? Ainda é um pouco escasso, tem algumas cidades que têm isso, mas não são todas, ainda é bastante tímido dentro do território nacional, certo? Bom, como eu disse, pessoal, depois esse material vai ficar disponível para vocês. Aqui tem umas sugestões de leitura, tá? Para vocês fazerem, tá? Com relação ao que eu queria trazer para vocês, essa parte do telhado verde, dentro do contexto onde ele está inserido, basicamente é isso. Eu não quis, como eu disse, não quis ser extensivamente técnico, quis trazer uma coisa um pouco mais geral e um pouco mais abrangente, justamente para
para trazer aquele conhecimento mais superficial e, obviamente, futuramente, os futuros colegas profissionais, se tiverem interesse, obviamente, que a literatura é bastante vasta e a gente também pode conversar. Não gostaria de perder a oportunidade de apresentar para vocês, né, a gente tem um grupo de pesquisas, né, que funciona ali na UFSM, tá, que é o Ecotecnologias, né, a gente tem a gente tem diversos pesquisadores, professores, né, aqui da UFSM, não só da UFSM, mas a gente tem professores que participam do grupo, né, alguns professores do exterior, né, dos Estados Unidos, a gente tem professores da Unicinos, tem professores da UFG, enfim, a gente tem uma integração bastante legal de professores e alunos, né, de diversas partes, não só aqui do Brasil, mas também do exterior, né, no sentido de desenvolver estudos dentro do que a gente chama de ecotecnologias, né, que é a integração entre engenharia e meio ambiente. Então, a gente tem nossa página do Instagram, tá? Peço que, se possível, deem uma consultada lá. A gente também tem nosso site. No site tem mais um textinho um pouco mais técnico, né, que é o ecotecnologias.org. Vocês podem acessar lá, conferir, tá? Também um pouco mais do nosso trabalho, né, e das inúmeras pesquisas que a gente desenvolve dentro desse contexto, tá bom? Bom, pessoal, agradeço a atenção de vocês, espero que eu tenha me feito claro, espero que tenham gostado, e agora eu vou passar a palavra